Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Murilo Reis. Estou aqui para fazer um mini resumo do meu curso de formação em orçamentista de obras e consultor em licitações. Tá? Logo após esse mini resumo, nós faremos o preenchimento de uma planilha PFUI, né, que é a planilha utilizada para financiamento habitacional e comercial, né, nos bancos públicos. Inicialmente, queria me apresentar. Meu nome é Murilo Reis, eu sou engenheiro civil formado desde 2003 pela Universidade Estadual do Maranhão e tenho mestrado em processos construtivos, além de 4 especializações na área de engenharia. Trabalho como engenheiro em um banco público, sou professor de faculdade, coordenador de pós-graduação e tenho a minha empresa de cursos e consultorias, onde já fizemos somente no curso online mais de 450 orçamentistas formados e também os cursos presenciais com mais de 30 turmas em todo o Brasil. Bem, inicialmente é preciso entender a utilidade, a função, que é a função da orçamentação de obras. O orçamento de obras ele serve para determinar os custos prováveis de execução de uma obra. Por que os custos prováveis? Porque nós exercitamos um exercício de futurologia, ou seja, a gente tenta encontrar o valor de uma obra que ainda será construída. Então, obviamente que não é simplesmente uma adivinhação ou um chute, porque nós utilizaremos de técnicas de engenharia, técnicas de matemática e técnicas de estatística. Por exemplo, para determinar os consumos prováveis de materiais e as produtividades também estimadas dos nossos profissionais. É importante dizer que o valor final de uma obra só é conseguido obter quando a obra é finalizada. Então, é sempre necessário que a gente faça uma comparação entre aquilo que eu orcei e o que efetivamente foi consumido em recursos para que aquela obra fique pronta. Dessa maneira, nós iremos identificar onde estão os nossos erros. Será que eu tive prejuízo no serviço de piso cerâmico? Será que eu tive lucro no serviço de alvenaria? E assim sucessivamente, porque dessa forma nós passaremos a ter os nossos custos da nossa empresa, que é um grande pecado, porque muitas empresas ainda utilizam para orçar apenas as referências de bancos de composições como o SINAP e TCPO, em vez de começar a desenvolver as suas próprias composições, que seriam muito mais assertivas, tá? É importante dizer também que além de saber o custo estimado de uma obra, né, que obviamente que esse custo será tão melhor quanto mais experiente for o orçamentista e quanto melhor forem os projetos, ele será mais próximo do valor real, mas não é só isso. Quando eu obtenho o orçamento, eu vou gerar alguns outros produtos ou consequências desse nosso orçamento que também são muito úteis para os profissionais de engenharia. Um deles é a lista completa de materiais com suas respectivas quantidades que serão consumidas durante a obra. Isso possibilita, por exemplo, fazer uma programação de recebimento e até mesmo uma compra em mais alta escala com fornecedores, né? Uma vez que você já sabe quanto você utilizará aproximadamente na obra como um todo. Isso se dá através de uma coisa chamada curva ABC, que nós não teremos tempo de tratar nessa microaula, né, mas que você pode buscar essa informação em livros e sites ou buscando também o nosso curso online ou curso presencial, se ele estiver aí próximo à sua cidade. Então aqui eu coloquei um exemplo de uma curva ABC, onde nós podemos perceber que nessa obra, entenda que essa planilha ela tem mais de 5 páginas, porém aqui nós colocamos somente a primeira página. Observe que no topo da lista nós temos que o insumo mais consumido em termos financeiros nessa obra é um insumo concreto usinado bombeável com classe de resistência C40. Só esse insumo será utilizado 4.740 metros cúbicos nessa obra, com um custo estimado pelo orçamentista em R$ 300 o metro cúbico, totalizando então R$ 1.422.212,40, e somente esse item corresponde a 28% do valor total da obra, ok? Então observe que nessa página apenas eu já tenho 87%, se eu for olhar na última coluna o percentual acumulado, somente nessa planilha eu já tenho 87% do custo total da obra. Então observe que são esses itens que estão nessa primeira página que serão aqueles itens que nós teremos que ter um maior cuidado ao fazer o orçamento, que é nele que nós poderemos ter um maior lucro ou também um maior prejuízo caso nós não façamos a cotação corretamente. Além disso, a orçamentação também vai nos fornecer índices que vão facilitar o gerenciamento da obra. Quais são esses índices? Índices de consumo de material e índices de produtividade. Então, dessa forma,
nós vamos estimar no orçamento quanto que eu vou consumir, por exemplo, de tijolo por metro quadrado executado de alvenaria e durante a obra eu tenho que ficar monitorando para saber se esse consumo está sendo próximo ao que eu estimei lá na hora do orçamento. Se esse consumo for maior do que eu estimei no orçamento, eu vou ter um prejuízo em relação ao que eu orcei. Se esse consumo for menor, eu provavelmente terei um lucro, desde que, obviamente, o nosso pedreiro não esteja fazendo serviço mal feito para economizar o material, ok? Também a mesma coisa se dá com a produtividade, ou seja, com a velocidade com que o nosso operário realiza determinado serviço. No nosso orçamento, nós vamos estimar essa produtividade para cada serviço, porém, é importante monitorar isso durante a obra, pois, mais uma vez, se o nosso operário conseguir fazer o mesmo serviço com qualidade em menos tempo, nós temos um lucro e temos uma antecipação da obra. E se nosso operário fizer o serviço em um tempo maior, nós teremos então prejuízo e atraso de obras. Também o orçamento vai servir para que a gente possa dimensionar equipes. Por quê? Porque nós tendo o quantitativo de serviço, de determinado serviço, na nossa planilha orçamentária, e tendo também a produtividade, eu preciso fixar uma das duas informações. Se eu fixar o prazo que eu quero terminar o serviço, o resultado dessa minha conta será a quantidade de profissionais da equipe. Se eu fixar a quantidade de profissionais da equipe que eu tenho, o resultado dessa conta vai me dar a duração que eu vou executar esse serviço com essa equipe fixada, ok? Isso também, claro, nós não teremos tempo de tratar aqui, não é o objetivo, mas apenas para informar para vocês que sim, o dimensionamento de equipes é um fruto do nosso orçamento de obras, bem como também a geração de cronogramas, uma vez que, pelos mesmos motivos, eu tendo quantitativo, tendo produtividade, tendo prazo, duração, só me resta depois fazer o encadeamento das atividades, ou seja, a sequência lógica da execução da obra, para que eu possa então ter o nosso cronograma executivo e também, como consequência, o cronograma físico-financeiro. Uma outra coisa que eu posso fazer com o orçamento de obras é a análise de viabilidade. É claro que a análise de viabilidade ela envolve uma série de fatores, como fatores mercadológicos, fatores legais, técnicos, sociais, ambientais, operacionais, mas no nosso caso aqui nós vamos enfatizar o aspecto econômico. Por quê? Imagina que eu queira construir uma casa, né? Então eu tenho lá um sonho de construir uma casa com 5 quartos. Na hora que antes de eu precisar fazer o projeto dessa casa de 5 quartos, eu já posso fazer uma análise para saber aproximadamente quanto custa essa casa, quanto custará a construção dessa casa. Como é que eu vou fazer isso? Através do método do orçamento paramétrico, que é feito, na maioria das vezes, através do chamado CUB, que é o custo unitário básico de construção. Dessa forma, ao fazer essa conta bem superficial, eu já consigo ter uma diretriz, sim, terei condições de fazer essa obra, então prosseguirei para as próximas etapas, que é mandar elaborar o projeto detalhado, o projeto executivo e fazer o orçamento analítico. Se porventura eu já percebo claramente que eu não terei condições de fazer aquela casa daquele porte, nós partiremos então para modificar o projeto, submeter a uma nova análise de habilidade para verificar se um projeto de menor porte eu já consigo ter condições de executar. E aí sim, somente quando eu tiver certeza que eu vou conseguir executar aquele porte de obra com aquelas características, eu vou prosseguir para as próximas etapas. Isso evitará que lá na frente eu tenha problemas e precise paralisar a obra ou abandonar a obra por falta de recursos financeiros. Tá? O que é necessário para que eu possa fazer um orçamento de uma obra? Pense aí, se alguém agora lhe pedisse para fazer um orçamento, qual a primeira coisa que você pediria para ela? Com certeza você lembraria que você precisa de projetos. Só que muitas pessoas, quando pensam na palavra projeto, imaginam na sua cabeça isso, uma planta ou um conjunto de plantas, um conjunto de desenhos, um conjunto de peças gráficas que formam uma parte do nosso projeto. Por que uma parte? Porque eu consigo observar nesse desenho aqui que nós temos paredes aí nas cores azuis. Porém, nós não temos com esse desenho apenas como fazer um orçamento. Por quê? Por mais que eu consiga quantificar os quantitativos de serviço, eu não tenho informações detalhadas de como serão executados esses serviços. Por exemplo, essa parede, qual o material dela? É de alvenaria de bloco cerâmico, de bloco de concreto? Ela vai ter chapisco? Qual o traço do chapisco? Ela vai ter reboco, embolso, revestimento cerâmico? Essas informações, muitas vezes, elas não estão na planta, na parte gráfica. É necessário que eu saiba que projeto não é só planta. Além da planta, nós temos
as especificações técnicas, que aqui sim dirá como serão os detalhes construtivos, as especificações técnicas desse serviço. Muito cuidado com esse detalhe, porque uma vez você contratando um projeto arquitetônico, você tem que solicitar esse memorial descritivo e especificações técnicas e tem que ter a certeza que esse memorial descritivo e as especificações técnicas estão adaptados à parte gráfica. Por quê? Depois que inventaram o Ctrl+C, Ctrl+V, é muito comum essas especificações virem já um modelo meio que padrão e quando você vai ver, não faz nenhum sentido com o projeto, com a parte gráfica que você tem. Uma coisa não conversa com a outra, tá certo? Então, quanto mais detalhado for o projeto, maior será a precisão desse meu orçamento. Que fique claro isso. E quais são as parcelas para que eu possa fazer um orçamento de uma obra? Bem, para que eu faça o orçamento de uma obra, eu preciso de somar os custos diretos, que são os custos dos serviços. Para isso eu vou precisar de pegar o projeto, né, para ler e interpretar esse projeto, identificar quantitativos e serviços e depois calcular os custos desse serviço. Após fazer isso com todos os serviços da obra, eu passo para pensar nos custos indiretos, que são aqueles custos que não fazem parte de serviço específico, mas que são necessários para que a obra aconteça, como por exemplo, canteiro de obras, tapume, a própria administração local da obra, como o engenheiro, o mestre de obra, o técnico e etc. E após somar esses custos diretos e indiretos, eu vou aplicar o BDI, que é formado pelo lucro e mais as despesas indiretas. Não confundir despesas indiretas com custos indiretos, tá certo? Então, se eu fosse ter um passo a passo, seria esse. Primeiro passo, que são os custos diretos, identificar os serviços necessários para que a obra aconteça. Segundo passo, levantar os quantitativos de serviços necessários para a execução dessa obra. Terceiro passo, calcular o custo unitário, né? Criar as composições de custo unitário desses nossos serviços, para saber quanto custa uma unidade executada de cada serviço da obra. Depois eu vou para a identificação e mensuração dos custos indiretos. E por último, eu aplico o chamado BDI a esse montante, que é o somatório dos custos diretos e indiretos. Tá? E como é que eu calculo os custos diretos? Os custos diretos são calculados da seguinte forma. Bem, primeiro é preciso entender que esses custos diretos são a soma dos custos dos serviços necessários para que a obra fique pronta e ela é composta por insumos, como materiais, mão de obra direto e equipamentos. Equipamentos esses que eu chamo de equipamentos de produção, que são aqueles equipamentos estritamente necessários para a execução do serviço. Exemplo, para que eu possa produzir uma argamassa, eu não consigo fazer isso sem ter uma betoneira. Então, obviamente que a betoneira será um item da composição de custo da produção da argamassa. Porém, se eu for pensar, por exemplo, numa alvenaria e no andaime, o andaime vai fazer parte da composição de custo da alvenaria? Não. Por quê? Porque nem toda alvenaria eu precisarei do andaime. Então, como ele é de um uso ocasional, excepcional, aonde é que eu vou computar o custo da locação ou da compra do andaime em um orçamento? Sim, lá nos custos indiretos. Então, a primeira parte, que é a montagem da EAP, é identificar as etapas da obra e, dentro de cada etapa, os serviços necessários para que a obra fique pronta. Portanto, esses serviços eu consigo quantificá-los, né? E depois de quantificá-los, eu vou partir para montar os custos de cada um desses serviços. Ok? Então, essa é a primeira etapa do nosso orçamento. Após isso, nós vamos levantar os quantitativos, que vai depender de que o profissional consiga ler os projetos, e obviamente que esses projetos têm que estar, né, bem detalhados para que possam ser lidos e interpretados corretamente. E vamos calcular áreas, volumes, metragens lineares, perímetros e, quando necessário, consultar tabelas para que a gente possa fazer esse levantamento de quantitativos. É muito importante que você tenha uma memória de cálculo desse levantamento de quantitativos, tá? Porque qualquer alteração de projeto fica muito fácil você entender o quanto que irá alterar nesse quantitativo. Muitas pessoas fazem isso através de planilhas, né? Mas não há nenhuma forma que seja a melhor. A melhor forma é a forma que você se sentir mais confortável, que você se sentir melhor para fazer. Mas, com certeza, é muito importante que você não deixe de registrar esse levantamento, ok? Então, para que a gente possa obter o custo unitário, que seria o próximo passo, né, nós temos que identificar os insumos necessários para a execução do serviço. Por exemplo, eu vou observar o serviço de alvenaria. Quais são os insumos necessários? Vai ser alvenaria, argamassa, pedreiro e servente. Ok? Além de que, claro, à parte, eu vou verificar quais são as ferramentas
e os EPIs, por exemplo, que eles utilizarão nesse serviço, que eu poderei computar em parte esse custo para o serviço de alvenaria. Depois nós vamos determinar o quantitativo de insumos utilizados para a execução dessa unidade de serviço. Exemplo, depois que o meu operário trabalhou o dia todo, eu vou lá e meço quanto ele produziu. E aí, se eu sei quanto de material chegou aonde ele estava trabalhando, eu consigo calcular quantos tijolos ele gastou por cada metro quadrado de parede pronta, bem como quantos metros cúbicos de argamassa ele gastou por cada metro quadrado de parede pronta, quantas horas de pedreiro foram consumidas para realizar cada metro quadrado de parede pronta e quantas horas de servente foram computadas para realizar um metro quadrado de parede pronta. Tá? Após isso, nós iremos pesquisar o preço unitário de cada insumo. Então, feito isso, nós vamos criar o que é chamado de composição de custo unitário, né? Que é uma planilha que vai demonstrar esses insumos e os respectivos coeficientes que foram levantados preferencialmente em campo, em loco, na obra. E esses quantitativos, esses coeficientes, são aqueles necessários para a execução de uma unidade de um determinado serviço. A nível de exemplo, nós trouxemos para você aqui uma planilha de composição de custo do serviço placa de obra. Essa composição de custo ela foi trazida lá do SINAP, né, que é um banco público de informações de preços e custos de obras, né? E lá nós temos, por exemplo, que para poder fazer 1 metro quadrado de placa de obra em chapa de aço galvanizado, nós precisamos desses 7 insumos que tem aí. O primeiro insumo, por exemplo, é o sarrafo de madeira, que para cada metro quadrado de placa são necessários 1 metro dessa peça. Nós também precisaremos de 4 metros de peça de madeira 7,5 por 7,5, de 1 metro quadrado de chapa galvanizada, de 0,11 kg de prego por cada metro quadrado de placa executado, de 1 hora de carpinteiro para cada metro quadrado de placa executado e 2 horas de servente para cada metro quadrado de hora executado, além de 0,01 metro cúbico de concreto magro para a fixação dessa placa por cada metro quadrado de obra executada. Dessa forma, se eu for fazer uma placa de 4 metros quadrados, basta que eu multiplique esses coeficientes todos por 4. Então, é uma estimativa de custo, né, e de consumo de material para a elaboração, para a construção dessa placa, tá certo? Para que a gente possa entender melhor, vamos fazer agora um exemplo, que é: deseja-se descobrir o custo do serviço piso cerâmico em uma obra. Para isso, apropriou-se os insumos consumidos nessa atividade. Da seguinte forma: tinha uma equipe de 4 pedreiros e um servente trabalhando exclusivamente nesse serviço por um mês, com 22 dias úteis e jornada diária de 8 horas. A produção deles nesse período foi a conclusão do piso de 7 casas, cada uma com 200 metros quadrados de área útil, e foram consumidos nisso 1.250 caixas de piso cerâmico, cada caixa contendo 1,2 metros quadrados desse revestimento. E usou-se ainda 510 sacos com 15 quilos cada um de argamassa colante. Bem, para que nós possamos fazer isso, eu vou abrir aqui uma planilha Excel qualquer, né? E vou agora colocá-la em branco. Vou pegar uma planilha em branco para a gente poder fazer isso, tá? Ver se nós conseguimos. Vamos lá. Então, vou abrir uma planilha em branco, certo? Isso aqui é um orçamento que nós estávamos fazendo no nosso curso hoje. Vou abrir essa planilha em branco e vou criar uma composição do serviço piso cerâmico. Obviamente, pessoal, que quanto mais detalhado for essa minha descrição, mais assertivamente irei utilizar essa composição futuramente. Tá? Nesse momento aqui, como é apenas um exercício, eu vou colocar apenas piso cerâmico e a unidade nós sabemos que é metro quadrado. Metro quadrado. Ora, quais foram os itens que nós precisamos? Precisamos do item argamassa, do item revestimento cerâmico, precisamos do item pedreiro, e precisamos do item servente. Cada um desses itens tem uma unidade. Para argamassa, quilograma. Para revestimento cerâmico, metro quadrado. Para pedreiro, horas. E para servente, horas. Agora nós vamos calcular o que? O coeficiente
necessário de cada um desses insumos para realizar 1 m² desse piso, certo? Então, olha só, a argamassa, de acordo com o que está aqui no exercício, foi utilizado 510 sacos com 15 quilos. Então, nós gastamos no total 510 vezes 15. O total gasto foi 7.650. Só que esse total foi para a execução de quantos metros quadrados? Foi para a execução de 7 casas com 200 metros quadrados de área útil. Então, foi para a produção de 1.400 metros quadrados de piso. Então, obviamente que quanto que eu gastei para cada metro quadrado de piso pronto? Basta eu dividir esse valor por 1.400. Então, eu chego aqui a um valor de 5,46 quilos por metro quadrado de piso pronto. Já em relação ao revestimento cerâmico, se nós voltarmos lá no enunciado, nós vemos que foram consumidos 1.250 caixas, cada uma com 1,2 metros quadrados. Então, nós voltamos à nossa planilha e nós temos que o consumo total foi 1.250 vezes 1,2. Esse valor foi para a execução de 1.400 metros quadrados, ok? Então, nós chegamos aqui no consumo de 1,07 metros quadrados de revestimento cerâmico para cada metro quadrado pronto. Ora, Murilo, por que está consumindo mais revestimento cerâmico do que executado? Porque nesse piso cerâmico comprado o material, nós estamos vendo que vai ter uma perda, que são aqueles cortes feitos de cerâmica nos cantos, nas extremidades dos ambientes, ok? Então a perda nossa aí está dando de 7%. Aí, vamos aqui para o pedreiro. O pedreiro, se nós voltarmos aqui no nosso exemplo, nós temos que o pedreiro, são 4 pedreiros que trabalharam nesse serviço por 22 dias úteis e jornada diária de 8 horas. Então, nós voltamos aqui e nós temos 4 pedreiros vezes 22 dias vezes 8 horas. Gastamos 704 horas para produzir 1.400 metros quadrados. Então, nós gastamos meia hora, em média, de pedreiro para cada metro quadrado de parede pronta. E para servente, nós temos um servente vezes 22 dias vezes 8 horas para cada metro quadrado de parede pronta, então eu vou dividir por 1.400, como eu fiz com todos os demais insumos. Chegamos a um coeficiente de 0,12, 0,125 aí, horas de servente para cada metro quadrado de piso pronto. Para que eu possa calcular então o valor desse serviço, quanto que eu gastei, eu preciso agora pesquisar o quê? O valor unitário, né? Quanto que eu comprei a argamassa, quanto que eu comprei o revestimento cerâmico, quanto que eu paguei para o pedreiro e para o servente, ok? E depois eu vou ter aqui o valor total, certo? Então vamos imaginar que para que você comprou para essa obra o valor do quilo de argamassa, né, a 80 centavos, por exemplo. Então eu comprei, por exemplo, um saco de 15 quilos, só que na hora que eu dividi o valor, né, pela quantidade de quilos de um saco, eu cheguei a 80 centavos. É importante dizer também, pessoal, que caso você tenha pago frete, né, para a entrega dessa argamassa lá na sua obra, você deve incluir no custo aí da argamassa, do quilo da argamassa, também o valor do frete, tá certo? Vamos imaginar que o revestimento cerâmico que você conseguiu comprar foi de R$ 45,00 o metro quadrado. A mesma coisa, aqui eu tenho que levar em consideração a quantidade que eu comprei, né, o valor total da compra da cerâmica dividido pela quantidade que comprei, e lembrar também de incluir nesse caso, né, possíveis valores de frete caso eles tenham havido. E aí eu vou também verificar quanto é que eu paguei no pedreiro e no servente. Vamos imaginar que o meu pedreiro ele nos cobrou um valor por metro quadrado. Isso é muito comum quando eu faço serviços, né, menores. Por exemplo, se eu vou fazer uma reforma, eu dificilmente vou contratar um pedreiro ou um servente na carteira de trabalho assinando. Por quê? Porque são serviços de prazo curto. A mesma coisa quando eu vou, por exemplo, construir uma casa. Então, geralmente se faz o que nós chamamos de empreita, ou seja, um valor por metro quadrado, por serviço, enfim, para que ele faça aquele trabalho.
O ideal nesses casos, pessoal, só temos que tomar um cuidado, é criar, né, um contrato com esse operário, porque se não houver contrato, for apenas de boca, poderá, após a conclusão desse serviço, que esse operário ou que esse servente acione judicialmente a construtora, solicitando os demais valores referentes ao vínculo trabalhista, mesmo sendo um serviço, né, de curta duração. Então, portanto, nesses momentos é importante que a gente tenha um apoio de um advogado para que elabore para a gente um contrato padrão que a gente faça com esse pedreiro, com esse servente, somente por garantia, por precaução, ok? Então é muito comum, né, pelo menos na minha região, que o pedreiro ele já cobre um valor para a execução do serviço que já envolva o valor do servente. Então ele cobra assim, por exemplo, vamos cobrar R$ 15 por metro quadrado de revestimento cerâmico aplicado, tá certo? Então veja bem, nesse caso, o somatório de custo do pedreiro e do servente vai dar R$ 15. Não me importa nesse caso se, se ele, quanto é que ele vai pagar para o servente. Eu sei que no total eu vou gastar com essa equipe R$ 15, certo? Então veja bem, esse aqui já é um valor que já é o valor total para cada metro quadrado de piso cerâmico. Então dessa forma, isso significa o seguinte, que se eu somar aqui, né, quanto que foi gasto de pedreiro e de servente, foi, nesse caso aqui, ó, 0,62 horas entre pedreiro e servente, ele me cobrou R$ 15. Então, só para eu ter uma noção, quanto foi que ele me cobrou na hora dele de trabalho, dele e do servente? Ele me cobrou, ó, R$ 23,86 por hora dele de trabalho, tá certo? Mas esse dado aqui para mim, nesse momento, ele não é importante. Então, olha só, de argamassa, eu gastei, então, 5,46 quilos por metro quadrado, só que cada quilo é 80 centavos, então eu encontrei 4,37. E a mesma coisa em relação ao revestimento cerâmico. Eu tenho 1,07 vezes 45, chegamos aqui ao valor de 48,21. Vou colocar isso aqui como reais, né? Aliás, esse aqui não é real, esse aqui é a hora mesmo, então vou tirar esse daqui. E o que eu gastei por metro quadrado, então, nessa minha construção foi R$ 67,59 por metro quadrado de piso pronto, certo? Então eu já tenho essa noção. Vamos imaginar agora, só como exemplo, que você vai fazer uma nova casa e que essa casa ela tenha 100 metros quadrados de área de piso. Né? Não era construída, porque era construída envolve as paredes, área de piso. Então é natural que eu vá gastar 67,59 vezes 100. Então eu vou gastar R$ 6.758, que é o que eu vou chamar de custo direto, ou custo dos serviços. Tá? Agora, se eu for prestar esse serviço para outra pessoa, exemplo, agora foi uma outra pessoa que me contratou para que eu realize esse serviço para ele. Ora, eu já sei que entre material e mão de obra, eu vou gastar R$ 6.758,57, né, como custo direto. Só que aí, por exemplo, se eu vou prestar serviço para um terceiro, eu preciso saber o seguinte: quais são os custos indiretos que eu vou ter para fazer esse serviço? Quais são esses custos indiretos? Então nós temos que começar a pensar: o que eu vou precisar para poder fazer esse serviço? Por exemplo, eu posso perguntar para ele: vem cá, tu tem espaço lá para eu poder guardar meu material? Se ele não tiver, eu provavelmente vou ter que construir ali um barracão ou alugar um container para guardar meu material. Então vou ter que incluir isso como custo indireto. Você vai me fornecer água, energia? Se ele me fornecer, ótimo. Se ele não fornecer, eu precisarei verificar como é que eu faço para poder utilizar esse insumo, energia e água. Eu preciso saber se ele vai me dispor de um local para que o meu funcionário troque de roupa, para que o meu funcionário tome um banho, para que o meu funcionário vá no banheiro, né? Se não, eu também terei que incluir esse custo aqui.
Agora, se tudo isso ele me disponibilizar, eu ainda preciso ver se eu vou precisar de algum equipamento levar para essa obra, como uma betoneira, né? Então, nesse caso, eu teria que locar a betoneira, pagar o frete para ir para lá, fazer a instalação. Então, tudo isso são custos diretos que eu tenho que pensar. Vamos imaginar, só como exemplo, que nesse caso, o único custo direto que eu vou ter é um encarregado. Esse encarregado, eu vou pagar para ele acompanhar esse serviço, o valor de R$ 1.000, certo? Porque é um serviço pequeno, R$ 1.000 ele está até bem pago. E eu vou também verificar quanto é que é o meu BDI. O que consta no BDI? Eu vou mostrar para vocês que consta vários itens. Mas em uma obra como essa, que nós estamos terceirizando para alguém, o BDI meu vai depender basicamente da seguinte informação. Esse meu cliente vai querer nota fiscal, porque teoricamente eu precisaria emitir nota fiscal para tudo. Mas a gente sabe que muitas vezes na prática não é todo cliente que quer nota fiscal, então se nós não emitirmos, nós não pagamos alguns impostos. Só tome cuidado que se você tiver uma empresa que tem uma alta movimentação financeira, você precisa sim, em muitos casos, emitir a nota fiscal mesmo que seu cliente não queira, porque ficará muito suspeito na sua conta uma alta movimentação, sendo que a sua empresa efetivamente, né, de acordo com as notas fiscais, não está faturando nada. Então só tome cuidado com esses aspectos, por isso é sempre importante que você tenha o apoio de um bom contador, tá certo? Então, nesse caso, se o meu cliente não quiser o BDI, eu preciso pensar no seguinte: eu vou ter mais algum custo, por exemplo, financeiro, eu vou pegar dinheiro emprestado para fazer essa obra. Em caso de obra privada, dificilmente isso acontece. Por quê? Porque eu posso solicitar ao meu cliente um adiantamento, né? Isso eu posso colocar esse valor no contrato, tá certo? Então, nesse caso, meu BDI basicamente vai ser a lucratividade que eu espero, né? Então, vamos imaginar que eu queira 20%, né, de lucro sobre esse serviço. Então, eu vou ter aqui, ó, que pegar e somar o que eu vou gastar de material, mais o que eu vou gastar de custos indiretos, material e mão de obra, que é os serviços, mais o custo indireto, e vou multiplicar por 1,2, que é aplicar 20% acima. Então, o valor que eu vou cobrar para o meu cliente seria R$ 9.310,29. Porém, é importante dizer que muitas vezes quando eu apresento um preço para um cliente, o meu cliente ele pode, né, querer fazer aquela barganha e reduzir esse valor. Então, se eu quero faturar 9.310, é natural que eu cobre um pouquinho mais para ele, tá? Sei lá, R$ 10.000, para que eu tenha aí uma margem de negociação, tá certo? Uma outra coisa que é bastante interessante, se nesse caso aqui nós estamos trabalhando com um pedreiro terceirizado numa empreita, é importante que seja definido com ele alguns critérios, como por exemplo, nesse valor está incluído, ele já vai ser responsável pela alimentação dele, ou eu vou ter que dar essa alimentação? Ele vai ser responsável pela passagem dele já com esse valor, ou eu vou ter que arcar com essa passagem de ônibus, né? Ele vai levar as ferramentas dele. Então são fatores que eu preciso me preocupar, porque qual caso seja necessário, eu posso somar esses custos, né, no nosso custo total do serviço. Também preciso saber se ele vai levar os EPIs, mas esse é um pouco mais difícil, então geralmente é a empresa que dá o EPI, e até porque é bom que a empresa dê para que ela dê EPIs personalizados com a marca da empresa. Isso vai ajudar com certeza a empresa a ter, né, mais clientes, mais resultados. Agora, obviamente que esse método aqui é um método que só funciona se eu já tiver realizado alguma obra para que eu possa elaborar a minha composição de custo, né? Quando eu não tenho, Murilo, o que eu faço? Uma das alternativas é buscar os valores dos serviços no Sinap, que é o que nós vamos fazer no nosso exemplo da planilha FUI. Só que nós temos que tomar apenas um cuidado, tá? Geralmente o custo dos materiais do Sinap é um pouco mais alto que o valor realmente de mercado. Por quê? Porque o Sinap ele pesquisa o preço no varejo e na menor unidade comercializada sem barganha. Como assim, Murilo? Ele chega, o IBGE que pesquisa para o Sinap, ele vai nas lojinhas de materiais de construção e pergunta quanto é que é um saco de cimento e sem chorar no preço. O valor que o cara der, ele anota, que o vendedor der. E aí, se ele pesquisa no mínimo 3 fornecedores. E ainda por cima, ele não bota no valor do Sinap o valor mais barato que ele encontrou. Ele bota o valor do meio. Então, se ele encontrou o cimento de 20, 21 e 25 reais, o valor que ele vai considerar não é a média, e nem o maior e nem o menor, é o do meio. Então, entre 20, 21 e 25, o do meio é 21.
Porém, no caso de mão de obra, talvez o valor do SINAP fique um pouco baixo. Sabe por quê? Porque o valor do SINAP considera aquele empregado como ganhando o salário mínimo profissional, né, que é o salário acordado entre os sindicatos, e adicionado a isso, aos chamados encargos sociais, que é quando eu registro o meu trabalhador com carteira assinada, eu preciso pagar para ele todos os direitos. Mas ainda assim, esses valores, quando eu pego o salário mínimo e aplico os encargos sociais e os encargos complementares, que são alimentação, vale transporte, EPI, ferramentas, etc., ainda assim, geralmente é um valor que fica mais baixo do que o que eu realmente vou pagar para o meu trabalhador, principalmente se eu trabalhar com a empreita, né, com o terceirizado. Por quê? Porque o terceirizado ele vai te cobrar um valor um pouco mais alto do que seria o pagamento, por exemplo, de um trabalhador registrado, visto que ele não tem nenhum direito, né, de férias, 13º nem nada, então por isso geralmente os valores avulsos são um pouco maiores. Então, portanto, pessoal, num primeiro momento você pode até utilizar o valor do SINAP como uma referência, tá? Porém, é importante que no decorrer das obras que você vai executando, você vá fazendo essas contas, conforme eu mostrei agora, para que você tenha orçamentos mais bem elaborados, ok? Então, o valor que nós encontramos ali, eu coloquei aqui só o valor dos coeficientes das composições, para que facilite você a visualização também, fique aí para o seu estudo. E é importante lembrar que nos custos dos insumos, né, como eu já tinha falado, nós temos que pesquisar o preço dos fornecedores, mais o valor do frete. Em alguns casos, quando o material vem de outro estado, é preciso verificar com o meu contador se haverá incidência de impostos. Geralmente, quando vem de um estado para o outro, pode haver necessidade de complementação de imposto, no caso, o ICMS. Também é importante que quando eu vou oferecer o serviço para um terceiro, como numa reforma, ou numa obra que eu esteja concorrendo, é importante que eu nunca utilize como referência para o meu custo o valor mais baixo que eu encontrar no mercado. Por quê? Muitas vezes há um prazo entre eu apresentar a proposta para o meu cliente, ser contratado e precisar comprar esse material. Então, em via das dúvidas, como esse material ele pode subir, geralmente a gente coloca aí uma folga nesse valor, um valor um pouquinho maior, já contando então com essa possibilidade de talvez uma subida de preço desse material. Quando eu tenho um orçamento com muitos itens para ser pesquisados, às vezes eu não tenho tempo de pesquisar todos e às vezes nem é interessante que eu perca muito tempo pesquisando o preço de todos. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu gero uma curva ABC, né, que infelizmente nós não vamos ter tempo de tratar aqui nesse curso com detalhes, e pesquiso aqueles insumos, aqueles materiais que realmente têm um peso maior no orçamento, que tenha um gasto maior no orçamento. Por quê? Porque fatalmente o que vai fazer diferença na minha planilha entre o lucro e o prejuízo, entre eu ganhar uma obra ou perder uma obra, entre o ter o preço mais baixo que o meu concorrente, geralmente será aquele que conseguiu os valores melhores para os itens mais caros. É muito melhor você criar, você ter um esforço para barganhar o preço de um cimento que tem alto consumo na obra, do que você barganhar o preço de um engate ou de um sifão utilizado numa instalação sanitária, porque com certeza serão utilizadas poucas unidades na obra e o valor é bem menor, ok? No caso do custo da mão de obra, é importante nós lembrarmos que, como eu falei para vocês, se eu contratar um trabalhador com carteira assinada, além do salário mínimo profissional, que ele é anotado lá no acordo coletivo de trabalho entre o sindicato das empresas e o sindicato dos trabalhadores, eu preciso acrescentar os encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios, que são todos aqueles custos que eu vou ter com o trabalhador, como férias, 13º, INSS, auxílio alimentar, auxílio acidente de trabalho, se ele se acidentar, auxílio adoecimento, caso ele adoeça, auxílio paternidade, são os dias que ele vai faltar ao trabalho, eu vou ter que pagar ele porque ele está de licença. Enfim, existe uma série de custos que chegam a mais que dobrar o custo com o funcionário. Isso mesmo. Se eu registro um trabalhador na carteira de trabalho, eu pago a ele um salário mensal de R$ 1.000, muitas vezes para a empresa ele vai custar mais de R$ 2.000. Por quê? É R$ 1.000 pago para ele e R$ 1.000 pago em forma de encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios, tá certo? É importante também observar se os encargos complementares, para poder eu incluir esses custos, porque é preciso eu pagar refeição para ele, vale transporte, EPI, ferramentas, seguros, exames admissional, periódico, demissional. Por isso, muitas vezes, para obras pequenas, se evita fazer a contratação de trabalhadores pelo regime formal,
pelo regime de carteira de trabalho assinada. Então, nesse caso, se faz uma contratação terceirizada, uma contratação por empreita, por serviço, né? Lembrando que com base em contrato, para que fique definido aqueles critérios, como por exemplo, o ajudante já está incluído, a alimentação dele é por conta dele, o vale transporte é por conta dele, a ferramenta é por conta dele, ou não. Tudo isso tem que ficar bem estabelecido no contrato. E além disso, ainda existe a questão da produção e gratificação. Isso quando eu contrato o trabalhador na carteira assinada, o que é um pouco mais difícil no caso de pequenas obras. Quando eu contrato o trabalhador por empreito ou por terceirização, todos esses aspectos eles são negociados livremente entre o contratante e o contratado, ok? Os encargos complementares, que eu falei para vocês que é importante que vocês saibam e combinem com o prestador de serviço, são esses. As ferramentas, os treinamentos, caso seja necessário treiná-los, os exames médicos, admissional, periódico e demissional, o transporte desse prestador, a alimentação, o seguro e o EPI, ok? Como eu falei para vocês, quando nós não temos como criar, né, as nossas composições, nós vamos buscá-las nos bancos de composições. Os principais são Sinap, né, que a gente vai utilizar bastante, o Ciclo, a CEINFRA do Ceará e o TCPO. No caso de obras públicas, que não é o nosso caso aqui, a referência é o Sinap. E o Sinap é o quê? É o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que ele é mantido pela Caixa Econômica Federal quanto às definições de engenharia e pelo IBGE em referente à pesquisa de preço. Essa pesquisa de preço é feita mensalmente, tá? Nas 26 capitais e no Distrito Federal. Então, se você trabalha no interior, mais um motivo para que você tenha uma atenção maior com os custos do Sinap, uma vez que o valor do Sinap é pesquisado na capital do seu estado. E o preço, como eu já falei também, ele é pesquisado para pagamento à vista, para compras em varejo e na menor quantidade comercializada. Dessa forma, os efeitos barganha e cotação não são considerados nos custos do Sinap, tá certo? E os custos indiretos que eu falei para vocês, que vocês têm que lembrar sempre de identificar em cada obra. Os principais são a administração local, né? O que eu vou ter lá de engenheiro, encarregado, mestre de obra na obra. O canteiro de obra, se eu vou precisar construir um canteiro na obra ou não. E se eu preciso mobilizar e desmobilizar, por exemplo, equipamentos, máquinas, tenho que lembrar disso para poder computar nos meus custos. Além disso, eu tenho taxas, licenças, caso seja necessário, como taxa de CREA, alvará de construção e etc. Preciso incluir esses custos no meu orçamento, bem como a manutenção do canteiro. Por exemplo, se eu tiver um canteiro de obras, a conta de água, energia e etc. Além daqueles equipamentos que eu precisarei locar ou comprar que não fazem parte dos custos unitários, como por exemplo, andaime, balancim, guinchos e etc. E também, caso seja necessário, preciso considerar nos meus custos diretos o custo dos controles tecnológicos, principalmente de concreto. No caso do BDI, se é um BDI para uma obra pública, eu devo incluir esses 6 pontos no nosso BDI, que seria administração central, que é o custo do escritório da minha empresa, rateado pelas obras que eu estou executando, os seguros e garantias, caso o meu cliente me exija o pagamento de um seguro ou a prestação de uma garantia, a contingência, que são eventuais riscos que podem ocorrer na obra, as despesas financeiras, que é quando eu preciso pegar dinheiro emprestado ou desaplicar o meu dinheiro para construir. Também, geralmente, no caso de obra privada, isso não é necessário, porque eu geralmente combino com o meu cliente, com o meu contratante, para que ele me faça um adiantamento e eu posso então trabalhar com o dinheiro dele sem precisar desaplicar o meu dinheiro e sem precisar também pedir emprestado. O lucro que eu espero como construtor e os tributos, os impostos que eu pago quando eu emito uma nota fiscal, tá? Então, nesse caso, né, a gente não vai entrar em detalhes aqui, para uma obra pública eu preciso calcular cada um desses, existem limites, eu preciso aprender a como é que eu calculo esses percentuais, a fórmula para calcular o BDI. Mas no caso de obras, como eu falei, obras privadas, geralmente o que vai ser levado em consideração eu vou emitir nota, então eu preciso incluir no custo do meu serviço, né, esse custo da emissão da nota. Então eu preciso verificar com o meu contador quanto que eu pago de imposto a cada nota emitida, e também geralmente vai ser aí um lucro, né, que será colocado, o que eu espero ganhar nessa obra. Então obras privadas, principalmente pequeno porte, né, os critérios são menores, é tudo mais simplificado. Eu espero que vocês tenham entendido e nós vamos agora então
pegar um projeto de uma casinha bem simples, com as especificações técnicas, e criar a nossa planilha PIFUI. Espero vocês, daqui a pouco a gente... Bem, pessoal, então agora nós vamos preencher a planilha FUI, tá? Que é uma planilha de financiamento. Aqui, né, claro, tem aqui toda uma parte, né, de informações básicas, que não é o nosso intuito nesse curso, né? Com certeza o professor Eduardo vai ensiná-los melhor do que eu. Mas o que nós vamos focar agora, né, todas essas linhas azuis são para preenchimento, né, dessa parte de cima do formulário. O que nós vamos focar agora é na parte realmente da planilha orçamentária, tá certo? Aqui é a mesma coisa, todos esses campos de cor azulada, esverdeada, né, dependendo da visão de cada um, são campos que nós vamos preencher, tá? Inclusive tem até alguns aqui que já estão preenchidos, né, que é de uma planilha anterior feita por mim, que estão aqui com as informações referentes às especificações do serviço. Então aqui, esse campo azul aqui é para nós fazermos as especificações dos serviços, né? Alguns campos aqui não vamos precisar colocar as quantidades, em outras somente o custo unitário, tá certo? O projeto que nós vamos fazer, né, é esse projeto aqui, dessa casinha aqui, certo? Ela tem aqui um projetinho da fachada aqui, né, de um 3D dela, é essa casa aqui. Vamos voltar aqui para a parte do nosso projeto, certo? E aí, outro documento que a gente vai precisar sempre ficar observando é esta planilha aqui, que foi até feita pelo Eduardo, né? Onde nós temos aqui os limites, né, que o banco permite para cada etapa da obra, tá certo? Olha só, como a nossa casa vai ser de 42,22 metros quadrados de área construída, né? Isso aqui não é área livre dos cômodos, é área construída que envolve área de parede. E como cada cidade tem o seu limite, né, que o banco aprova como valor máximo de área construída, nós vamos colocar aqui o valor máximo de área construída, né, de uma determinada cidade do Brasil, que é R$ 1.400 por metro quadrado. Então, ou seja, a nossa casa, em relação à construção, ela pode ter no máximo R$ 59.108. Se eu colocar aqui, ó, esse valor, eu vou ter o valor máximo que eu posso ter por etapa, ok? Então, por exemplo, a etapa serviços preliminares e gerais, eu posso ter um valor de R$ 677 até R$ 2.346,59, tá? Então, voltando aqui para a nossa planilha que fui, o primeiro item, ele se refere a serviços técnicos, que na verdade aí praticamente vai envolver a remuneração do profissional de engenharia, os projetos, né, que você vai solicitar, e as demais taxas, despesas iniciais, instalações provisórias, então o que tu precisar montar em relação ao canteiro de obra, né? Você vai precisar de tapume, você vai precisar de barracão de obra, tá aqui, instalações provisórias de água e esgoto, enfim, consumo e limpeza da obra. Você vai especificar aqui. Nesse item em específico, né? A gente tem que fazer um levantamento minucioso dessas taxas na sua cidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, taxa de CREA, taxa da prefeitura municipal, certidões de cartório. Então, portanto, não é um item que aqui nesse momento eu vou me preocupar, né, nessa nossa aula, em discriminar, porque vocês têm que observar aí na cidade de vocês qual é esse valor. Mas como eu sei que eu posso ir até no máximo, né, R$ 2.346, eu vou só, para poder não deixar a planilha em branco, preencher com esse valor. Mas é claro, volto a dizer, que vai precisar de uma especificação pela parte de vocês, tá certo? Para poder saber se realmente é isso mesmo. Observa que, como eu ainda não digitei outros valores, por enquanto o peso dessa etapa está em 100%. Óbvio que não pode, né? O máximo que eu posso ter para essa etapa seria 3,97%. Então, óbvio que por enquanto está muito fora, tá certo? Então, agora vamos para o nosso projeto. Se o nosso terreno estiver limpo, nós não temos demolição, então, portanto, essa nossa linha aqui, ela fica em branco. A limpeza do terreno sempre há, pessoal. Então, veja bem, é claro que eu tenho que visitar o local do terreno para eu saber o nível dessa limpeza, tá? Então, por exemplo, aqui eu descrevi que é a retirada de vegetação e limpeza, mais possíveis aterros e corte e compactação do solo se precisar. Se esse serviço aí for pouco, nós temos como ter uma noção do valor do metro quadrado, né?
se eu não tiver uma experiência anterior para que eu tenha feito aquele cálculo, né, do valor unitário desse serviço da maneira discriminada como nós fizemos naquele exemplo anterior, um dos locais que eu posso ter uma noção desse valor, né, principalmente numa primeira vez, numa primeira experiência, né, de fazer esse tipo de serviço, é buscando o valor desse serviço no Sinap. Então, eu vou ensinar para vocês aqui. Nós vamos abrir aqui o navegador, né, de internet e nós vamos digitar www.caixa.gov.br www.caixa.gov.br/Sinap, tá? SINAPI, que é o Sistema Nacional de... Opa, estamos sem internet aqui. Deixa eu resolver essa situação. Então, esse sistema, o SINAP, é um sistema que ele é mantido pela Caixa Econômica Federal, certo? A pesquisa de preços dele mensal é feita pelo IBGE. Agora, nós temos um problema, que os preços do SINAP, primeiro, eles são coletados na capital, ok? Então, por isso você que mora no interior tem que tomar muito cuidado com esses preços. É importante dizer que esses preços de materiais geralmente são mais altos que o valor que você compra. Por quê? Porque o Sinap pesquisa ele, primeiro, no varejo, nas lojas, ele pesquisa na menor quantidade comercializada, né? Então, por exemplo, se é o cimento, ele pesquisa quanto é que é um saco de cimento. Ele pesquisa em 3 fornecedores e escolhe o valor do meio. Exemplo, se ele encontrou os preços de 22, 25 e 30, o valor que ele vai utilizar não é nem o maior, nem o menor e nem a média. É a mediana, que é o valor do meio. Então, no caso, 25. Então, isso quer dizer que mesmo na pesquisa deles, eles encontraram valores mais baratos do que eles lançam no sistema, tá certo? Então, vamos lá. Uma vez aqui estando na página do SINAP, que é o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, nós vamos lá para baixo, certo? E aqui eu vou ter os preços, né, por estado. Então, vamos ver aqui no meu caso, Maranhão. Eu vou clicar aqui, né, no Maranhão. Ele vai me levar para a página de downloads. Então, eu vou aqui, Sinap, a partir de julho de 2009, Maranhão. Eu vou ter aqui os serviços, né, os preços em data do mais recente para o mais antigo. Então, o mais recente que nós temos é março de 2019. É importante lembrar que isso é atualizado todo mês. Então, provavelmente o do mês de abril vai entrar lá pelo dia 15 de maio. Sempre é assim. O do mês anterior entra por volta do dia 15 do mês posterior. E aí nós temos aqui a opção não desonerado e a opção desonerado. Eu não tenho como explicar em poucos minutos, né, que é a nossa aula, sobre isso, porque é um assunto um pouco complexo, que eu abordo isso com mais detalhes no nosso curso de orçamento de obras, né, formação em orçamento de obras e consultor em licitações. Mas nesse momento, nós vamos considerar aqui a planilha não desonerada, tá certo? Que é uma planilha que ela traz um preço um pouco melhor, visto que é importante lembrar para vocês que, apesar do material ser mais caro, geralmente no Sinap, por outro lado, geralmente o valor que nós temos aqui de mão de obra é um pouco mais barato do que aquela pessoa que vai trabalhar de forma avulsa cobra. Por quê? Já expliquei que, no caso do Sinap, ele considera o valor do salário com os encargos, né, sociais, trabalhistas e indenizatórios, que está mais do que 100% do salário do cidadão, mas mesmo assim, geralmente quando eu faço o serviço por empreitada, é normal que os trabalhadores cobrem mais caro até do que isso. Por quê? Porque, como eu disse, eles não têm vínculo nenhum com a gente, eles não têm os direitos dele como INSS, FGTS, etc. Então, portanto, eles geralmente cobram um valor um pouco mais alto. Na hora que eu abro esse arquivo, pessoal, aqui do Sinap, que acabou de fazer o download, eu vou encontrar vários arquivos dentro desse zip, né, dessa pasta zipada, compactada. As principais delas são os SINAP de composições e de insumos. O de composições, reparem que tem o analítico e o sintético. A diferença é que o analítico mostra a composição de cada serviço em aberto e a sintético já mostra o valor logo do serviço fechado, tá certo? Eu particularmente prefiro trabalhar com essa daqui sintética, né, porque eu acho que é mais didática a planilha. E a de insumos eu vou usar muito raramente, apenas quando eu quiser o valor de um material especificamente, né? Se eu quiser preço de serviço, eu venho para cá.
Então, na hora que eu abrir aqui, eu vou encontrar, né, uma planilha de serviços. E aí eu vou digitar aqui, vou dar um Ctrl F para eu localizar algo que seja próximo àquele serviço de limpeza do terreno, né, e regularização. Então eu já sei que tem, porque eu já sou acostumado a trabalhar, tem um que estou acostumado a trabalhar com esse sistema, eu já sei que tem um que chama limpeza do manual do terreno com raspagem superficial. Então eu já fui direto digitar esse valor, ó, limpeza manual do terreno com raspagem superficial. O metro quadrado aqui fica em 3,7. Porém, é importante lembrar que nessa planilha FUI não tem um local para a gente inserir o nosso BDI, tá certo? Não tem nenhum local que a gente possa inserir o nosso BDI. Portanto, o valor que eu vou incluir aqui na planilha já será o valor com BDI. Então, uma vez estipulado quanto é que será o percentual de BDI, eu vou colocar aqui o valor já com BDI, tá certo? Mais uma vez, né, eu não vou ter tempo de explicar para vocês como é que se calcula um percentual de BDI conforme os decretos, conforme as resoluções, os acórdãos, mas eu vou estipular aqui um percentual de 28,82%, que é um valor que geralmente eu utilizo para obras de edificações. Sendo assim, o valor que eu vou colocar aqui na minha planilha que fui é 3,7, né, com a adição de 28%. Então, eu vou botar 1,2882, ou seja, 28,82%, tá certo? Então, o valor desse serviço, né, na hora que eu botei, não esqueci de botar aqui o igual, que é a fórmula, o valor desse serviço é 3,95. Aí eu vou lá e vou medir o meu terreno. Vamos supor que o nosso terreno tenha tamanho de 10 por 12, então dá 120 metros quadrados, tá? Agora parece-me que travou aqui a planilha. Deixa eu tentar voltar para cá para ver se ela funciona. Pronto. Então vamos imaginar que o nosso terreno seja 10 por 12, então a área aqui vai ser de 120 metros quadrados, certo? Escavações. Ora, eu tenho aqui as especificações da casa onde eu estou fazendo esse orçamento, né? Ele diz aqui que a escavação é de 25 por 38 centímetros, tá certo? Onde é que vai ter escavação, pessoal? Em todos os ambientes que eu tiver parede. Então, nessa parede vai ter uma escavação, nessa, enfim, todas as paredes, que é exatamente o suporte para a escavação. Vai ter a fundação, né, que vai ser aqui nesse caso um alicerce com uma cinta, perdão. E sobre essa cinta nós teremos então as paredes. Então veja bem, eu vou fazer aqui um levantamento rápido, né, dessas paredes. Eu tenho paredes nesse sentido, que eu vou chamar de paredes verticais, e tenho paredes nesse sentido, que eu vou chamar de paredes horizontais. As paredes no sentido vertical, eu vou considerar elas de fora a fora, tá certo? E as paredes horizontais de dentro a dentro. Isso vai fazer com que eu não vacile e compute esses cantinhos aqui mais de uma vez. Então, se eu botar de fora a fora num sentido, de dentro a dentro no outro, eu não vou computar isso. Então, veja bem, de fora a fora, eu tenho 3 paredes aqui nessa edificação. Aliás, 3 não, 4. Essas 3 grandes aqui, ó, 1, 2, 3. E tenho mais essa pequenininha aqui, ó, que fica aqui onde tem a porta do banheiro. Então, veja bem, essa parede de fora a fora, ela tem 6,99, ó, porque começa daqui, ó, esse 6,99 e vai até aqui embaixo. Então eu tenho 3 paredes de 6,99, certo? Que é a de um lado, a do meio e a do outro lado. E vou ter essa daqui, ó. Essa daqui, ela está dando 1,10. Ora, se eu tenho 15 de um lado, 15 do outro, então a parede daqui para cá vai ter 1,10 mais 30, 1,40. Então eu tenho 3 vezes 6,99 mais 1,40. Já vou colocar aqui, ó, igual a 3 vezes 6,99 mais 1,40. Por enquanto, pessoal, é apenas o perímetro de uma parte das paredes. Agora eu vou ver a outra parte das paredes. Eu tenho aqui as paredes horizontais, né? Opa, foi demais. Olha só, cada tramo desse daqui interno, ó,
tem 2,86. Então eu tenho 2,86 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4 e vezes 5. Então eu tenho 2,86 vezes 5, mais essas duas paredes aqui, ó, que daqui para cá são 1,91. Então eu tenho 5 vezes 2,86, mais 2 vezes 1,91. Então eu vou botar aqui, ó, continuar essa conta. Mais 5 vezes 2,86, mais 2 vezes 1,91. Ok? Ora, mas isso aqui é só a metragem de parede que eu tenho. Essa metragem de parede dá quanto? 40,49 metros. Só que isso eu vou multiplicar pelas medidas da minha escavação, que é 25 por 38. Então eu multiplico por 0,25 e multiplico por 0,38. Encontrei, ó, 3,85 metros cúbicos de escavação. Agora eu vou procurar aqui no Sinap, né? Já que eu não tenho essa composição feita na minha empresa, eu vou procurar aqui uma escavação para viga baldrame sem a utilização de forma, né? Vamos ver se eu acho aqui, às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque tem muitos serviços com o mesmo nome, né? Armação, impermeabilização, escavação mecanizada não é o caso, escavação manual de vala para viga baldrame sem previsão de forma. O valor que nós temos aqui é de R$ 182,53 por metro cúbico. Então, eu vou botar aqui quanto? R$ 182,53, aplicando o nosso BDI de 1,2882. Ok? Opa, só que eu botei no lugar errado. Eu botei em escavações mecânicas, tá vendo? Eu tenho que botar em escavações manuais. Então, só vou colar aqui embaixo e agora eu apago aqui. Pronto. Aí vem aterro. Aterro e apiloamento. Veja bem, eu vou ter, de acordo com a minha especificação, o meu aterro ele vai ter que ficar da seguinte forma, né? Veja bem, se eu tenho acima do nível do solo uma cinta de 15 centímetros, né? Eu vou ter que ter um aterro que vai chegar a um pouco abaixo dessa cinta. Por quê? Porque eu vou ter que aterrar, depois eu tenho um lastro que é o lastro do piso, certo? Esse lastro do piso, nessa casa aqui, eu já olhei que ele é de 5 centímetros. Então eu vou ter de aterro 10 centímetros, entende? Então vamos recapitular. Eu tenho o terreno, eu escavei e vou fazer o alicerce. O alicerce vai ficar no nível do terreno. Acima desse nível eu vou ter uma cinta de 15 centímetros de altura, que está aqui. Só que eu teria que aterrar para que eu vencesse esse desnível de 15. Só que eu vou terminar um pouquinho antes de 15, porque sobre esse aterro eu vou fazer o lastro que vai receber o piso, que pode ser de concreto magro ou de pedra, no caso aqui no Maranhão se utiliza muita pedra apiloada com uma camada de argamassa varrida por cima. Então eu tenho 10 centímetros de espessura. Vezes o quê? Vezes as áreas desses ambientes aqui, ó. Porque aqui tudo vai ter aterro aqui dentro. Então eu vou ter que fazer o que nesse caso? Eu vou ter que somar, certo? As áreas dos ambientes. Então aqui ó, eu tenho uma cozinha de 6,78, então eu vou logo digitando aqui. 6,78, mais o quarto de 10,18, mais... Aí eu tenho banheiro de 2,10, circulação de 1,10, mais 2,10, mais 1,10, mais... E tenho 2 quartos de 9,04. Então, mais 2 vezes 9,04. Só que o resultado dessa conta aqui todinha, que dá 38,24 metros quadrados, eu vou multiplicar pela altura de aterro, que é 0,1. Ok? Então, eu tenho 3,82 metros cúbicos de aterro. Agora, eu vou no Sinap procurar um aterro interno de edificações. Deixa eu ver se eu acho aqui como interno em edificações. Vamos ver se eu acho com esse nome.
Não. Deixa eu ver como reaterro. Reaterro interno. Também não. Vamos ver se eu encontro como aterro apiloado. Aterro apiloado. Também não. Às vezes o que dá mais trabalho dessa pesquisa é isso. Opa, olha só que legal. Reaterro manual apiloado com soquete. O preço disso é R$ 29,50 por metro cúbico. Então eu vou colocar aqui igual a quanto? Igual a 29,50 vezes 1,2882. O Excel está travando, não sei por que motivo. Bem, então o aterro-apiloamento nós encontramos aqui, né, no caso, o reaterro apiloado com soquete, o valor de R$ 29,50. Então nós vamos colocar aqui igual a R$ 29,50 aplicado o BDI de 1,2882, certo? E chegamos aqui a 38. Aí vamos para a locação de obra, tá certo? Olha só um detalhe. Essa planilha aqui, como ela foi feita antes da mudança do SINAP, a locação de obra aqui está dada em metro quadrado. Quando eu for procurar locação convencional de obra no nosso SINAP, eu vou encontrar que a locação de obra aqui ele está em metro linear, olha só. Então veja bem, a nossa locação está dando o valor de R$ 32,12 por metro linear. Olha só o detalhe que eu vou ter que fazer aqui, pessoal, presta atenção. Por enquanto eu estou colocando aqui R$ 32,12, só que eu sei que não é metro quadrado, é metro linear. Como eu não quero alterar a configuração da planilha da caixa, veja o que eu vou fazer. Eu vou calcular quanto eu vou gastar de locação de acordo com as especificações do SINAP. Ora, se eu vou precisar de ter uma locação em volta da casa toda e essa casa é retangular de 6,99 por 5,99, então eu vou ter um gabarito aqui, ó, 5,99 mais 6,99 mais 5,99 mais 6,99, ok? Essa é a metragem linear. Então veja bem, é igual 2,99, ou desculpa, 5,99 vezes 2 mais 6,99 vezes 2. Entenda bem, o que eu vou gastar, isso aqui é metro linear, o que eu vou gastar de locação nessa casa é 833,84. Só que pode acontecer de na hora que o analista desse projeto olhar esse valor aqui, ele vai perceber claramente que 25,96 não é a área da casa. Então veja bem, eu vou colocar aqui a área da casa correta, tá certo? Só que eu vou colocar aqui um outro valor que, multiplicado pela área da casa, eu encontre o mesmo valor de 833,84, que é o valor que nós efetivamente iremos utilizar, iremos gastar, ok? Então veja bem, se a minha casa tem 42,22 metros quadrados de área construída, qual é o valor que eu vou ter que colocar aqui para dar 833,84? Eu vou ter que dividir 833,84 por 44,22 e vou encontrar o valor de 19,75 por metro quadrado. Tá? Então foi uma forma que nós encontramos de fazer esse ajuste. Agora, nós vamos para o item fundações superficiais. Essa nossa casa não tem fundações profundas, tem só fundações superficiais. Essa fundação, ela será como? Tem um alicerce de 25 por 38, então já sei que esse alicerce terá o mesmo volume da escavação, tá certo? Então, olha só, como aqui ele não está me permitindo botar a quantidade, eu vou fazer um cálculo numa planilha em paralelo, tá certo? Eu vou pegar aqui e fazer esse cálculo aqui rapidinho. Olha só, o volume que deu de escavação foi 3,85. Então, eu sei que eu vou ter 3,85 vezes, nesse caso, metro cúbico, desse alicerce em pedra argamassada, tá certo?
Esse alicerce em pedra argamassada, pessoal, eu não vou encontrar ele no Sinap com esse nome. Então, até isso a gente tem que ter a expertise, a experiência, porque eu vou ter que procurar um nome similar. Então, o nome similar que eu encontro é embasamento em pedra argamassada, certo? Então, embasamento em pedra argamassada, tá bem aqui. O valor dessa pedra argamassada é R$ 339,99. Então, qual é o valor que eu vou botar aqui? R$ 339,99, aplicado meu PDI de 28,82%, que foi o que nós consideramos. Então, olha só de pedra argamassada nós temos esse valor. Porém, a nossa fundação ela não é só o alicerce, ela tem uma cinta ainda, né? Na hora que eu for procurar a cinta aqui no nosso Sinap, nós vamos encontrar a cinta em metro linear. Cinta de amarração de alvenaria moldada em loco em concreto. Então nós temos aqui um valor de R$ 29,03. Então veja bem, lá naquela minha planilha paralelo, eu vou colocar aqui um valor de 29,03 e agora eu preciso colocar aqui o que? A metragem linear que vai ter de cinta nessa casa. Ora, a metragem linear é aquela metragem de parede que nós já tínhamos calculado, né? Quando eu fui calcular a escavação, que deu 40 pontos, deixa eu só relembrar aqui, ó, se eu tirar aqui, deu 40 pontos, deixa eu fazer a conta aqui que eu não estou lembrado, a nossa escavação deu 3,85, né? Se eu pegar 3,85 e dividir por, a nossa fundação tem 25 por 38, 0,25 vezes 0,38, eu encontro o valor. Deu 40,52. Se não me engano de cabeça aqui, somando todas as metragens de parede, tinha dado 40,47. É porque esse valor aqui está arredondado. Então vamos lá. 40,47. Basta voltar um pouquinho ao vídeo que você confirma o valor. Então eu vou ter 40,47 vezes 29,03. Então olha só, a minha fundação superficial, o valor que eu encontrei para ela foi 2.861,05, certo? Então eu vou aqui e coloco 2.861,05, tá certo? Olha só, nesse caso nós não temos fundações profundas, então eu vou deletar aqui. E agora impermeabilização dessa fundação. Ora, se eu tenho aí 15 centímetros, né, de altura por 10, a área que eu tenho que pintar de impermeabilização são as duas laterais da cinta, ou seja, 15 mais 15, 30, e o topo dela que tem 10. Então eu tenho 40 centímetros vezes, de novo, vai minha planilha auxiliar aqui, eu tenho 40 centímetros que eu vou pintar, vezes a metragem de 40,47, que é onde vai ter cinta na casa toda. Então a metragem que eu tenho é 16 metros quadrados. Agora eu vou verificar quanto é que é esse valor dessa impermeabilização, tá certo? No Sinap. Eu posso colocar aqui Neutrol ou tinta asfáltica, que é essa impermeabilização de fundação. Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica 2 demãos. O valor deu 7,88. Com o BDI, 7,88 vezes 1,2882, nós temos... Opa, foi que eu errei. Foi negativo. 7,88 vezes 1,2882 dá 10,151. Então, se eu multiplicar essa área por esse valor, eu encontro R$ 164,33 para essa impermeabilização. Então, 164,33, tá certo? Olha só, o valor que nós encontramos aqui foi R$ 5.383,68, né? Por enquanto, já que nós só temos dois itens digitados, esse aqui está dando 69%. Então, mas veja bem, na hora que eu trago para cá, eu percebo que o valor da infraestrutura só poderia ir até 4.391,72, considerando o valor máximo que eu tenho para essa casa, tá certo? Então, o que isso significa? Que das duas, uma, ou eu vou ter que reduzir, né, alguma coisa nessas fundações, tá certo? Porque, ou seja, está muito caro, talvez eu tenha que reduzir o BDI, né, nas fundações, depois eu mantenho
para o restante da casa. Então, é uma opção que eu tenho de fazer essa redução do BDI para essa etapa, já que ela está muito cara, está acima dos limites da Caixa, do banco que vai financiar, tá certo? Então, é uma alternativa. Vamos ver aqui se eu tirasse o BDI desse item aqui, que foi as fundações superficiais. Então, se eu tirar aqui aquele 28,82%, 1,2882, eu chego em 4.743. Veja bem que eu tirei o BDI somente das fundações superficiais. 4.743. Deixa eu comparar aqui. Ó, 4.391. Ainda preciso tirar mais alguma coisa para poder chegar nesse limite aqui, tá certo? Então, vou aqui agora tentar encontrar mais algum outro para tirar esse nosso BDI. Então, vou estar tirando daqui agora. Também vou tirar desse serviço aqui o meu BDI, certo? 4.557 ainda não deu. Vou ir tirando o BDI aqui de alguns serviços para poder a gente fechar no valor. Geralmente, pessoal, isso não vai dar um problema porque eu posso compensar o que eu estou reduzindo aqui em outras etapas, ok? Uma forma de compensação. Então, veja bem, na hora que eu tirei o BDI de 3 serviços, né, que foi locação, fundações e escavações, eu tirei o BDI desses 3 serviços, eu atingi o valor de 4.354. Este valor, 4.354, já está aqui, ó, um pouquinho abaixo, né, do que eu podia aqui no infraestrutura. Então, portanto, eu consegui adequar, né, essa etapa ao que estava previsto aqui nesse nosso intervalo aceitável de valores, considerando o valor máximo de R$ 1.400 por metro quadrado de construção e considerando que a nossa casa tem 42,22 metros quadrados. Então, nós estamos aqui trabalhando sempre dentro desse limite, que são o limite das etapas da obra, tá certo? Como eu disse para vocês, numa casa, né, quase que popular como essa, geralmente acontece muito isso mesmo, das fundações ficarem com um valor muito alto. Então, eu tive que fazer uma redução no BDI em alguns serviços dessa fundação para poder fazer esse enquadramento aí corretamente, de acordo com os valores que serão aprovados pelo banco que irá financiar essa casa, tá certo? Como o nosso intuito aqui não é fazer o levantamento completo da casa, né, porque não é o foco desse curso. Esse curso ele está ensinando a parte de financiamento e não de orçamento e de levantamento de quantitativos. São 3 cursos diferentes. Eu teria que ter um curso de leitura e interpretação de projetos, um curso de orçamento de obras e um curso de financiamento. Então, como o nosso foco aqui é mostrar para vocês como é que a gente chega nesses valores, como é que a gente monta esse orçamento, eu não vou fazer todo o nosso orçamento aqui, né? Porque se tornaria também extremamente cansativo. Nós já estamos já com um vídeo já de 33 minutos, mais 45 minutos de introdução ao orçamento. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos parar por aqui, vocês entendendo que para as demais etapas, o procedimento é rigorosamente o mesmo. Levantar quantitativos e encontrar no SINAP. Eu só quero reforçar mais uma vez no final desse vídeo que nós precisamos criar os nossos preços. Então, aqui é para quem está começando e que ainda não tem nenhuma noção de preço. Porque, volto a dizer, a gente tem que conseguir levantar os coeficientes de produtividade e de consumo dos nossos operários, bem como os valores reais que nós acertamos com ele, tá certo? Como muitos de vocês vão começar agora, num primeiro momento, vocês podem tomar como referência o SINAP, até que vocês tenham mais experiência e consigam obter realmente os valores corretos. Então, entendam que o procedimento é exatamente esse. Nós vamos preenchendo aqui os quantitativos e os valores, sempre colocando o nosso BDI, tá certo? E vamos sempre checando se os valores das etapas estão dentro dessa planilha aqui, que mostra quantos são os valores máximos que eu posso colocar por etapa, de acordo com o valor da obra, esse valor obtido através do custo máximo de metro quadrado de construção da sua cidade. Cada cidade tem o seu, ok? Ao final da planilha, que eu montar toda a planilha, meu trabalho será verificar se esses percentuais aqui de todas as etapas foram atendidas, ok? Então,
É um trabalho braçal, que dá um pouquinho de trabalho das primeiras vezes, mas à medida que vocês forem tendo essa experiência, fatalmente vocês irão ganhar em produtividade e em agilidade. Então, gostaria de agradecer esse convite para fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido esse procedimento e contem comigo sempre que necessário. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!